Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo mais parado, digamos assim, onde eu vou ficar em pé e falar. Vou falar hoje sobre como eu estou aprendendo espanhol. Eu tô tendo espanhol há mais ou menos um mês na escola. E eu vou dar dicas pra vocês que também estão querendo começar ou já começaram a estudar um novo idioma desde o comecinho. Então, primeiramente, como eu falei, eu tô estudando espanhol, então fica um pouco mais fácil, porque muitas palavras são parecidas com o português. Mas você não precisa estar necessariamente aprendendo espanhol, pode estar aprendendo qualquer outra língua, então as dicas que eu vou dar nesse vídeo são todas universais. Então, a primeira coisa é o seguinte, você tem que definir o que você vai estudar. No começo, eu recomendo vocês estudarem números, como se pronuncia as letras, e também, tipo, palavras que a gente usa muito. Então, pronomes, eu, tu, sabe? Tipo, pronomes é uma das coisas que mais usa. E verbos também do dia a dia. Não precisa ser um verbo super difícil. Coisa que você faz no dia. Pensa na sua rotina. Comer, tomar banho, tudo isso. Você precisa aprender o básico para daí ir avançando aos poucos. Sobre eu ter falado de números e letras, para que isso é importante? Primeiramente, se você está estudando em uma escola como eu, ou cursinho, porque tem pessoas que podem estar assistindo esse vídeo e tá querendo aprender em casa, e tudo bem, super válido, mas se você está aprendendo em escola ou cursinho, e seu professor ou professora também fala só na língua que você está aprendendo com vocês, tipo assim, a minha professora, ela não fala em português com a gente, só espanhol. Ela vai dar aula lá em espanhol, tudo direitinho, e ela fala, vocês têm que ir no livro página tal. Então vocês precisam conhecer os números, para daí saber para que página você tem que ir. Ou quando ela fala, vocês vão ter que escrever um texto com tantas palavras, ou tantos caracteres. Eu não sei se isso é universal, mas na minha escola os textos são assim. Então o professor vai lá e dá tantas palavras que você tem que escrever. Você precisa saber, você precisa entender quantas palavras é aquilo, que número é aquilo. E você não precisa saber, tipo, decorar, de 1 a 1000 logo quando você começa a estudar. Não, estuda de 1 a 10 e depois vê, tipo, as dezenas. Então, 10, 20, 30, porque se você sabe os números de 1 a 10 e as dezenas, já fica mais fácil, porque vai ser 20 mais um número de 1 a 10, entendeu? Eu não sei se deu pra entender muito bem, mas, tipo, 20 e 8, se você souber o 20 e você souber o 8, só juntar, entendeu? 20 e 8. E sobre as letras, pra que serve? Quando você não entendeu, tipo, o professor fala uma palavra e você não entendeu como se escreve aquela palavra. Você entendeu como se pronuncia, mas não como se escreve. Às vezes, pode ser que ele te dite a palavra letra por letra e você vai ter que saber entender letra por letra. Isso também ajuda muito na pronunciação. Ai, Amanda, mas eu não estudo em curso, não estudo na escola, eu estudo em casa mesmo. Preciso aprender as letras? Precisa. Porque, normalmente, o jeito como se escreve a letra é como se vai falar ela. Então, você vai conseguir melhorar muito o jeito que você fala se você entender a pronunciação de cada letra. Próximo passo é o seguinte, você tem que definir como você vai estudar. Eu recomendo 2 jeitos, resumo ou flashcards. Você pode usar os dois ao mesmo tempo, ou escolher um dos dois, ou escolher o melhor jeito pra você. Mas eu trouxe aqui 2 que são os mais efetivos pra mim. Resumo eu faço quando é um conteúdo mais extenso, então, por exemplo, pronomes, daí você precisa saber conjugar também os verbos nos pronomes, você vai ter que fazer um resumo, é uma coisa mais extensa. Agora, se você está aprendendo uma língua, por exemplo, inglês, todos os verbos são, tipo assim, eu como, você come, vai ser tudo igual, não tem como, comemos, entendeu? Tipo, é eat, no caso, I eat, you eat, we eat, então vai ser o verbo tudo normal, você não precisa aprender a conjugar nem nada. Daí é válido fazer flashcards. O que são flashcards? De um lado, você escreve a palavra na língua que você está aprendendo e do outro lado do papel você escreve na língua que você já sabe, português no caso. E daí, quando você for estudar, você vê ali na língua, tipo, o lado do papel que tá a língua que você tá aprendendo, e você tenta adivinhar o que é aquela palavra. Você vai dar um chute, ou se você realmente não souber, você vira o papel e vê o que é, ou confere se você acertou ou não. Um jeito muito bom mesmo, de você efetivamente aprender, escutar bem e saber como é a pronunciação, é ouvir música, assistir série,
ouvir podcast, tudo isso. Só que cuidado, se você ainda tá aprendendo, eu estudo 2 línguas, espanhol e inglês. Em inglês eu consigo assistir série numa boa, eu consigo tirar as legendas e eu vou entender a maioria das coisas. Então, por exemplo, eu tenho uma frase lá de 10 palavras e eu sei 9 palavras daquela frase, uma eu vou conseguir por associação. Agora, se você tá realmente aprendendo do zero uma língua nova, eu não recomendo, porque, supondo, você vai estudar alemão. E de uma frase de 10 palavras, você não entende nenhuma das 10 palavras. Não tem como você ir por associação. Então, eu só recomendo você estudar por filme, série, essas coisas, quando você já estiver em um nível um pouquinho mais avançado, que você já está conseguindo entender as coisas e arranjar contexto. Minha próxima dica é dar um tempo entre os estudos. Então, hoje de manhã, supondo, um dia como hoje é domingo, hoje de manhã eu estudei espanhol, umas palavrinhas lá, e daí eu fiz flashcards. Eu não vou fazer os flashcards e logo em seguida ver se eu sei, porque é óbvio que eu vou saber. A memória a curto prazo é fácil pra mim. Eu vou ler, eu vou lembrar. Agora, hoje à noite, eu vou pegar os meus flashcards de novo e daí sim revisar. Porque eu já tive um dia inteiro, várias coisas aconteceram, e daí sim eu vou ver o que realmente ficou na minha memória, o que eu realmente aprendi e o que eu preciso praticar mais. Então, essa é uma dica que eu dou pra vocês. Estudem, deem um tempo, não precisa ser tipo, de manhã e de noite, você pode dar um tempo de uma semana, enfim, dá um tempinho aí pro seu cérebro se distrair com outras coisas, e daí sim revisa e vê o que você de fato aprendeu e o que você não aprendeu. A minha quarta ou quinta dica, nem lembro mais, mas enfim, a última, é pôr em prática. Então, você quer saber uma palavra, vai traduzir a palavra flor. Tá, você sabe como se escreve, como se fala, enfim, você sabe a tradução de flor para o idioma que você está aprendendo. Você consegue pôr aquilo numa frase? Você tem que ver, tal flor é de tal cor, tal flor é cheirosa, dei uma flor para minha mãe. Você consegue fazer frases com aquilo? Você precisa, porque assim você vai ir treinando já a conjugação de verbos e aprendendo outras palavras. E isso é muito importante também, porque falar uma palavra é fácil. Agora, colocá-la numa frase de 20 palavras fica mais difícil. Quando você fala essa frase, você fala palavrinha por palavrinha ou você fala assim, seguida, tipo, contínua. Tem que ver isso, porque no dia a dia você não vai ficar falando, né, palavra por palavrinha, você vai falar rápido. Principalmente se você está treinando para ir viajar para outro país, você precisa saber falar rápido e se comunicar praticamente, entende? As pessoas precisam te entender e você precisa entender as pessoas, independente da velocidade que elas falam. Principalmente os nativos. Eles não vão falar devagar com você, eles vão falar como eles falam com os amigos deles. Então, é muito importante treinar isso e também treinar a entonação. Então, quando você fala essa frase, você tá, tipo assim, a pessoa que tá te ouvindo, ela consegue entender se tá no interrogativo ou no exclamativo? Precisa saber, entendeu? Às vezes você tá lá fazendo uma pergunta e nem dá pra entender que é uma pergunta porque a sua entonação foi péssima. Então, treinem isso também. Enfim, gente, essas foram as dicas de hoje. Como eu disse, isso tá me ajudando. Pode ser que pra você não funcione, mas eu acho que, assim, é uma coisa que vai ajudar bastante gente. É uma coisa universal. Tudo que eu falei aqui, eu treinei com inglês e agora eu estou fazendo com espanhol. Então, recomendo muito a vocês seguirem todas essas dicas. Um beijão e tchau!